Você, bem-vindo, bem-vinda a essa aula onde a gente vai falar sobre TDD. Testes unitários, testes de integração e testes end-to-end são tipos de testes automatizados que compõem o núcleo do Continuous Delivery, que é uma metodologia de desenvolvimento que permite que você suba implementações para produção em dias ou horas ao invés de meses ou anos. Cada um desses tipos de teste tem um papel único e isolado, e a partir de agora, a gente vai começar a explorar conceitos de testes unitários com TDD. TDD significa Test Driven Development, que pode ser traduzido como desenvolvimento guiado por testes. É uma técnica de programação em que testes unitários são escritos antes da implementação do código do software. O teste unitário existe para testar unidades individuais da funcionalidade de um software. Mas o que é uma unidade? Uma unidade pode ser um módulo, um componente ou uma função. Ou seja, são pedaços da aplicação que podem funcionar independentemente do restante da aplicação. Beleza, Roger, mas por que eu deveria começar a pensar em TDD? Eu vou falar rápido de 4 vantagens em adotar o TDD. A primeira é design e manutenibilidade. Quando o TDD guia a implementação de um software, naturalmente esse software vai ter um design de código menos complexo e com características altamente modularizáveis, porque você vai ser forçado a escrever código testável, limpo e desacoplado. E além disso, os testes automatizados melhoram a estabilidade do software através da obtenção de erros antes que a aplicação seja usada pelo usuário final. A segunda vantagem é a confiança para refatorar. Se você já trabalhou com código legado, talvez já tenha acontecido de você implementar uma funcionalidade em uma parte da aplicação e outra parte que aparentemente não tinha relação alguma quebrar. Quando o seu código está coberto por testes, a refatoração e a implementação de novas features nele fica bem mais previsível. Porque como você escreveu o código baseado em testes, se o código quebrar algum teste, você vai ser avisado, você vai ter esse feedback em tempo real. Então a cadeia de processos na qual o TDD se baseia permite que você, programador, faça alterações no código sem ter medo que algo na aplicação vá quebrar. Um outro benefício do TDD é a autodocumentação do código. As descrições que você escreve nos testes documentam os requisitos da feature que você implementou. E a última vantagem que eu quero enfatizar para você é a redução dos bugs da aplicação. Essa eu nem vou falar muito, eu vou deixar aqui no link desse vídeo 2 pesquisas que sugerem que a prática do TDD, além dos benefícios que eu já mencionei, impacta de 40% a 80% na redução dos bugs em produção. Então, ok, a gente viu que existem tipos diferentes de testes automatizados, já vimos o que são TDD e testes unitários, já falamos sobre as vantagens de se usar TDD, e agora eu quero mostrar para você como é o ciclo de um TDD. O ciclo de um TDD consiste em 3 etapas, Red, Green e Blue. Na primeira etapa, você precisa escrever um teste que falha. E antes de partir para a etapa de implementação do código, você precisa ver esse teste falhar, porque é isso que vai garantir que um teste que esteja passando não seja um falso positivo. A próxima etapa é você escrever o mínimo de código que faça o teste passar e ver o teste passar. E a última etapa é você refatorar a implementação do código se for necessário. Então nessa etapa você vai estar seguro para refatorar o código, já que existe um teste que vai te avisar se alguma coisa na sua implementação quebrar. E esse ciclo de 3 passos se repete várias e várias vezes até que você conclua a feature na qual você está trabalhando. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, mas antes você precisa saber do seguinte. Antes de você começar a praticar o TDD, o recomendado é que você instale e configure uma ferramenta de testes. Existe a opção de você escrever asserções de forma nativa com o método console.assert. O que é uma asserção? Uma asserção é uma afirmação. Você afirma, através da escrita de um teste, que o resultado de uma certa expressão é o valor X. Se essa afirmação estiver incorreta, o console avisa que o teste quebrou. Só que escrever asserções com o console.assert não vai fazer sentido para a proposta dessa aula. Então a gente vai usar o jest.
O Jest é um framework open source de testes JavaScript, e ele pode ser executado em projetos que usam Babel, Node, React e outras libs ou frameworks. Então, mesmo que o Jest tenha sido criado pelo time de desenvolvedores do Facebook, o uso dele não se restringe ao escopo de projetos que usam frameworks ou libs como React. Ele pode ser usado para testar qualquer projeto que tenha código JavaScript. A gente não vai instalar e configurar o Jest nessa aula, porque está fora do escopo dela. O nosso foco aqui é só o TDD. Então a gente vai clonar um repositório chamado TDD Playground, que é um projeto pequeno que eu criei para documentar algumas threads que eu fiz sobre TDD no Twitter. E a gente vai usar esse projeto como boilerplate. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai acessar esse link e vai baixar o repositório para sua máquina. Se você optar por clonar o repositório, você vai clicar nesse botão verde e selecionar a opção de clonar usando HTTPS. Então a gente vai copiar esse link. Eu vou abrir o terminal integrado do VS Code usando Ctrl aspas, vou voltar um diretório acima e vou inserir um git clone mais a URL do repositório que a gente copiou e vou pressionar Enter. Depois que o repositório já foi clonado, eu vou inserir um code tdd tracinho e pressionar Tab para que o nome do diretório seja autocompletado e vou pressionar o Enter para que uma outra janela com o repositório aberto no VS Code seja criada. Com isso, a gente pode fechar essa janela, mudar para a janela do VS Code com o projeto aberto, abrir o terminal com Ctrl aspas e a gente vai instalar as dependências desse projeto inserindo npm e pressionando o Enter. A instalação das dependências demora um pouquinho, então vou pedir para a produção, ou seja, eu mesmo, cortar essa parte. Ok, dependências instaladas, a gente vê que uma Node Modules foi criada no projeto e agora, se a gente abrir o package.json, a gente vê que a gente tem o Jest e outras dependências instaladas. E a gente tem também dois npm scripts. Um desses scripts é o test watch. Quando a gente executar esse comando, o watch interativo do Jest vai vigiar qualquer modificação nos nossos arquivos de testes. Se você não tiver o yarn instalado na sua máquina, você vai trocar yarn por npm run. Então vou salvar esse package.json e aqui no Explorer de arquivos, a gente vai remover todos os diretórios dentro de src. E dentro de src, a gente vai criar um diretório chamado factorial. E dentro desse diretório, a gente vai criar um novo arquivo chamado factorial.js e vamos criar também um factorial.test.js. Eu vou fechar esse Explorer de arquivos com Ctrl B, também vou fechar esse package.json e dentro do factorial.test.js a gente vai escrever o nosso primeiro teste. A partir daqui, todo o método do Jest que eu mostrar para você, você pode encontrar na documentação oficial do Jest, que está em jestjs.io. E clicando em Docs, no lado esquerdo da tela, você pode navegar entre os tópicos da documentação. A função que a gente vai testar vai se chamar getFactorial. Então a gente pode começar escrevendo uma primeira asserção que verifica se a getFactorial realmente é uma função. Para fazer isso, a gente vai inserir a invocação de um método test. Esse é o método do Jest que você mais vai usar. A função dele é executar os testes que você escrever. Esse método vai receber dois argumentos: a descrição do teste, que é uma string, e uma função de callback, que vai encapsular o código do teste que a gente escrever. Aqui na descrição, a gente vai inserir que a getFactorial deve ser uma função. Então, getFactorial should be a function. E dentro da função de callback, a gente vai invocar um método expect do Jest. Esse método vai checar se o valor que ele recebe como argumento dá match com alguma condição que a gente escrever. O valor que a gente quer testar é a função getFactorial, então a gente só passa a getFactorial por referência como argumento desse método. E agora, a gente precisa especificar que tipo de asserção o expect deve fazer. Então a gente vai encadear nele uma invocação do método toBeInstanceOf.
O toBeInstanceOf vai receber como argumento o construtor do objeto que a gente está testando, que é function. E agora, como que a gente executa esse teste e vê se ele passou ou falhou? Eu vou pressionar Ctrl aspas para abrir o terminal e a gente vai executar um npm run test watch. Com esse comando, a gente faz o Jest escutar todo o arquivo que termina com .test.js. Ele exibiu essa mensagem dizendo que a nossa suíte de testes deve conter pelo menos um teste, porque eu não salvei esse arquivo. Se a gente salvar, ele executa o factorial.test.js e ele está dizendo que esse teste getFactorial should be a function falhou. E ele falhou aqui na linha 2, no ponto onde a getFactorial é referenciada. Por que falhou? Porque quando a gente referenciou a getFactorial, esse reference error foi disparado dizendo que a getFactorial não foi definida. Ou seja, primeira etapa do TDD executada com sucesso. A gente escreveu um teste que falha e assistimos ele falhar. O nosso próximo passo é implementar o mínimo de código possível que faça esse teste passar. Então no topo do arquivo de teste, a gente pode declarar um import getFactorial from /, ou seja, o mesmo diretório factorial. E a gente não precisa inserir o .js desse arquivo justamente por ele ser um arquivo JavaScript. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste continua falhando, mas agora o motivo pelo qual o teste falhou é outro. Você vê que essa setinha vermelha agora está abaixo do toBeInstanceOf. E o Jest está dizendo para a gente que o esperado era receber um function constructor, mas o construtor recebido foi um object. Como assim? Olha só, a gente está importando um módulo aqui, mas esse módulo está vazio. E quando um módulo está vazio ou não exporta algum código, automaticamente ele é importado como um objeto. Se aqui nesse arquivo a gente declarar um console.log, passar uns asteriscos para identificar o output dele no terminal, e como segundo argumento a gente passar getFactorial, se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o console.log na linha 4 exibiu os asteriscos e o objeto em branco. Por isso que o constructor recebido foi object. Então, qual que é o mínimo de código que a gente tem que implementar para fazer esse teste passar? Eu vou remover esse console.log daqui, vou salvar e no factorial.js a gente vai exportar com o export default uma arrow function. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste passou. Então a segunda etapa desse ciclo foi cumprida com sucesso. A gente fez o teste passar, escrevendo o mínimo de código possível. A terceira etapa, o refactoring, ainda não faz sentido até aqui. A gente escreveu muito pouco código para pensar em refatorar agora. Então a gente pode escrever o próximo ciclo de testes. O plano é que essa função receba um número por parâmetro e dentro dela execute algum processo que retorne o fatorial desse número. O que é o fatorial de um número? O fatorial é um número natural inteiro positivo que representa a multiplicação de um certo número por todos os seus antecessores, até chegar ao número 1. O fatorial de 4, por exemplo, é 24, porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Já o fatorial de 5, por exemplo, é 120, porque 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Então a gente vai escrever um teste para checar se quando a função getFactorial é invocada, recebendo o número 3 por argumento, 6 é retornado. Então abaixo desse teste, a gente vai invocar um teste, vamos especificar que getFactorial, recebendo 3 por argumento, should return 6. Como segundo argumento, a gente vai declarar a função que vai envolver o teste e a partir desse teste, a gente vai escrever e organizar as nossas asserções adotando um mini template que vai indicar qual que é o output atual da invocação da função e qual que é o output esperado da invocação dela. Então a gente vai declarar uma const actual que recebe a invocação da getFactorial recebendo 3 por argumento. E vamos declarar uma const expected que recebe o valor que a gente espera que a função retorne quando ela é invocada recebendo 3 por argumento, que é 6. E logo abaixo, a gente vai invocar o expect, passando a actual por argumento, e dessa vez, a gente vai encadear no expect
a invocação do método toBe. O toBe vai checar se o valor passado como argumento na invocação dele é igual ao valor que o expect recebeu por argumento. Então a gente vai referenciar a expected aqui, porque o esperado é que o valor que a invocação da getFactorial recebendo 3 retorne seja igual ao valor que a expected armazena, que é 6. Se a gente salvar e olhar o console, a gente vê que o teste falhou. Ótimo, escrevemos um teste que falha e vimos ele falhar. Agora, para a gente fazer esse teste passar escrevendo o mínimo de código possível, a gente pode fazer o seguinte. Observa que esse teste não passou porque ao invés de 6, o valor recebido foi undefined. Isso aconteceu porque a nossa função não retorna um valor. Então o mínimo de código que a gente pode escrever para fazer esse teste passar é simplesmente retornar 6. Se a gente salvar e olhar o terminal, agora o teste passa, porque de fato a função retornou 6. Segunda etapa desse ciclo cumprida com sucesso. A gente fez o teste passar, escrevendo o mínimo de código possível. Então até aqui, a gente escreveu um dump code que só retorna o valor que a gente especificou como esperado. Então a gente vai testar novamente a função, só que especificando outro valor de output esperado. A gente pode duplicar esse teste e vamos especificar que se a getFactorial for invocada recebendo 4 por argumento, ao invés de 6, ela deve retornar 24. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste falhou porque o esperado era obter 24 e o valor obtido foi 6. Então agora que a gente viu o teste falhar, a gente precisa, com o mínimo de código possível, implementar a lógica para a gente fazer não só esse teste passar, como os testes anteriores também. E existem abordagens diferentes para resolver esse problema. Primeiro, a gente vai implementar essa lógica usando a forma típica, a forma imperativa. Depois, a gente pode implementar essa mesma lógica usando uma abordagem funcional. Primeiro, a gente vai fazer com que essa função getFactorial receba o parâmetro number, que é o número do qual a gente quer descobrir o fatorial. Dentro dessa função, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode declarar um loop na qual a variável contadora vai ser o segundo número, ou seja, o fator da multiplicação fatorial que deve acontecer. Exemplo, se a gente quer descobrir o fatorial de 3, a cada iteração do loop, a gente vai ter que decrementar o número passado por parâmetro. Então, na primeira execução do loop, o número vai ser 3, na segunda execução 2 e na terceira e última execução 1. Tá, então a gente vai inserir um for let i recebe number, que é o valor que vai ser decrementado a cada iteração. E enquanto i for maior ou igual a 1, i vai ser decrementada. E dentro do bloco do for, a gente vai ter que executar essa operação fatorial, só que o resultado dela tem que ficar armazenado em uma variável fora do loop. E o valor dessa variável vai ser atualizado a cada iteração. Então, a gente pode chamar essa variável de factorial. E a cada iteração, a gente vai fazer ela receber o valor que ela já tem multiplicado pela i. Então, fora do loop, a gente vai declarar uma let factorial que recebe. Ela não pode receber 0 porque 0 multiplicado por qualquer número sempre resulta em 0. Então, a gente vai atribuir 1 para ela. O que vai acontecer aqui? Na primeira execução do for, se a gente quiser saber o fatorial de 3, por exemplo, i vai receber 3. Essa expressão vai resultar em true, porque 3 é maior que 1. E esse bloco vai ser executado. A factorial vai receber o valor que ela já tem, que é 1, vezes 3, que resulta em 3. Como todas as linhas do bloco foram executadas, então i é decrementada para 2. 2 é maior ou igual a 1? Sim. Então o bloco é executado novamente e a factorial recebe 3 multiplicado por 2, que resulta em 6. Então a i é decrementada para 1. 1 é maior ou igual a 1? Sim. Então a factorial recebe 6 multiplicado por 1, que resulta em 6. Então a i é decrementada para 0. 0 é maior ou igual a 1? False. Então esse loop não é mais executado e a gente já tem o fatorial de 3 que ficou armazenado na let factorial. Então abaixo do for, a gente pode inserir um return factorial. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que todos os testes estão passando.